Boa tarde. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês, à primeira feira literária do Museu do Holocausto. Essa é a quinta e última mesa da nossa programação. A nossa feira ficou em cartaz aqui nos últimos 3 dias. Estávamos conversando sobre o que seria, o que poderia acontecer, e eu posso dizer a vocês do sucesso absoluto que a gente teve na nossa feira, e já pensando na segunda edição para o ano que vem. Essa é, como eu disse, a quinta e última mesa da nossa programação. Ela recebeu o título de Circo e Migração, e essa é uma mesa muito especial, que ela é fruto de uma parceria entre o Museu do Holocausto de Curitiba e a Keilá, e o Clube do Livro da Keilá. O Átila está aqui, daqui a pouco o nosso presidente vai fazer falar algumas poucas palavras. Para esse debate, então, já apresentando, a gente conta aqui com a presença dos autores, primeiro Jacques Fuchs, escritor, premiado, pesquisador, professor, tradutor e autor da obra, coautor da obra Circenses. E também a gente recebe o também escritor e também engenheiro, empreendedor, Gerson Maser, também autor do livro Circenses, onde ficcionaliza a história da sua própria família e de tantas outras coisas. Uma informação talvez irrelevante para as pessoas é que no Kibbutz Hatzerim, o quarto do Gerson ficava em cima do meu, exatamente em cima. Para essa mesa, a gente vai ter a mediação da Silviane Scliar Sasson, escritora de literatura infantil, adulta, formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e autora de algumas obras, dentre elas, essa que está aqui, ganhou um nome quando atravessou o mar, que eu recomendo muito. Eu agradeço às editoras, Faria e Silva, a editora FTD, pela publicação dos livros. Agradeço ao Shopping Novo Batel pela parceria. Faço um agradecimento especial novamente à Keilá do Paraná, e aqui nomeio o presidente Átila Córdova, que abraçou essa ideia desde o início, junto com o Clube do Livro da Keilá, e aí eu agradeço a Selma Axelrud, a Thelma Maser, a Fanny Reich, todos que fazem parte do clube por meio desses 3 nomes. Eu também agradeço todos que participam do Clube do Livro da Keilá. Nós vamos ter a conversa, o bate-papo. Logo em seguida, nós abrimos para perguntas do público e a interação do público. E, ao final, lá em cima, os 2 livros estão sendo vendidos, e outros do Jacques estão sendo vendidos, e eles vão estar à disposição para conversar individualmente e também para autografar os livros. A última informação é que, para aqueles que desejem um certificado de presença, tem um QR Code ali na parede, e esse outro que pode ficar passando entre vocês, é só escanear aqui com o celular, colocar os dados, e o museu, no início da semana, já vai providenciar o certificado de presença. Eu vou passar as palavras para o presidente da Keilá, o Átila Córdova, e já, em sequência, a palavra está com a Silviane, e eu vou sentar para acompanhar o bate-papo junto com vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o Museu do Holocausto de Curitiba, que é prata da casa, dentro do Centro Israelita, dentro da Keilá do Paraná, e dizer que essa espero que seja a primeira de muitas outras futuras feiras, parcerias com o Clube do Livro, que é um sucesso na Keilá já tem alguns anos. Agradecer aí também aos que vieram de outros estados. E, enfim, acho que a gente tenha uma excelente tarde, que eu sei que foi uma excelente feira, um sucesso, e esperamos que a gente possa aproveitar esse finalzinho agora. Um bom papo para todos aí também. Então, boa tarde a todos. Alegria estar aqui com meu amigo Jacques, que foi, aliás, dos primeiros a ler esse livro. O Jacques fez a leitura crítica, foi dos primeiros a conhecer o livro.
alegria de saber que o Gerson é escritor, que eu não sabia, então foi muito bacana conhecer esse livro dos dois e me encantar com essa história dos judeus no circo, que, para mim, foi uma total novidade. Depois eu recebi um material do Carlos, que o Museu do Holocausto tem um material farto sobre a história dos judeus no circo, li o material, li o livro, e foi uma alegria conhecer essa outra vertente dessa multiplicidade que somos, né, como judeus. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu acho que a minha curiosidade deve ser muito semelhante à de todos aqui. Como nasceu esse projeto de livro? Então, ali o Gerson conta que ele começou tudo com uma pesquisa da família, e como a gente sempre acaba tendo, né, curiosidade. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre a história dos judeus da tua família no circo, ou se foi a pesquisa que descobriu, e como isso te encaixou com o Jacques para que esse projeto de pesquisa virasse esse livro. Já vou emendar a pergunta na próxima, porque aí vocês já seguem no bate-papo, né? Então, essa primeira parte muito para o Gerson e a segunda parte para o Jacques. O Jacques, além de escritor, ele é muito pesquisador das tantas histórias judaicas, por assim dizer. Vários dos livros do Jacques têm como pano de fundo a questão judaica. Essa questão do circo, da relação dos judeus com o circo, já era alguma coisa que fazia parte do teu universo de pesquisa e de conhecimento, ou foi um mergulho meio conjunto de vocês dois? Bom, boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. Para mim, isso aqui é muita novidade. É o primeiro livro que eu assino. Queria dizer que eu assino o meu nome que está ali, mas eu carrego junto a história de toda a família. Então, eu assino em nome de muitas pessoas, inclusive que não são da família, porque é uma história que é comum, embora a história de cada um seja única, é uma história comum a muita gente. Completando meu currículo, eu também sou filho de uma Yiddish Mami, né, que eu passei na casa dos meus pais antes de vir para cá, e já tinha um pacotinho de bolachinhas de queijo em cima da minha mochila para eu levar para as minhas filhas. E isso faz parte da nossa cultura, da nossa história e das nossas tradições. E, enfim, não sei se eu virei um escritor, um autor, mas, sem dúvida, eu virei um narrador, né? No Circenses, eu me tornei um narrador da história da família, misturando com a história do circo e acaba aqui com a história dos judeus diaspóricos. Tudo começou, na verdade, nesse projeto, num projeto da Escola Israelita, que tinha, não sei se ainda tem, um projeto que chamava Shorashim, no ano do Bar Mitzvah, que as crianças na escola faziam projetos de pesquisa sobre a história da sua família. Então, o primeiro projeto começou com o meu irmão mais velho, o Izar, quando ele estava na 7ª série, que já mudou, né, como que funciona o ensino fundamental, no projeto Shorashim, Raízes, dele. E a minha irmã teve o projeto dela, eu tive o meu projeto, cada um já pegou mais de meio caminho andado, e meus pais aprofundaram e tornaram isso uma pesquisa. Então, são quase 40 anos que já se vem trabalhando em atualizações, buscas, pesquisas, né? Principalmente meus pais viajaram, encontraram, descobriram novos parentes descobriram que tinham parentes, e isso resultou num livro que a gente chama de Raízes. E esse é um livro muito bonito, muito grande, tem muitas histórias, só que é um livro documental, é um livro que interessa para a nossa família, não é um livro que está disponível para todo mundo. E aí, conversando com o Jacques, que eu também já conheço há muito tempo, inclusive ele tentou me convencer a ser matemático, isso antes dele ser envolvido com a literatura. Para quem não sabe, o Jacques é matemático, o que pode ser completamente contraditório, um matemático escritor, mas ele é matemático.
surgiu a ideia de como a gente poderia transformar essa história de resistência, sobrevivência, de vida. Inclusive, eu escolhi minha camiseta com 2 letrinhas em hebraico. Aqui, Hai, significa vida. Para vir aqui, porque, para mim, o livro, a história da família e olhar para o futuro é uma celebração da vida, por mais difícil que possa ter sido a história do passado. E esse é o medo da minha mãe. Eu sei que ela não queria que eu falasse aqui, mas que nem tudo foi fácil. Na verdade, foi bem difícil. E no livro, o Jacques, com muita sensibilidade, deixou muito poético, muito bonito. E existia um medo que parecesse que as coisas foram fáceis. E não foram. Mas, como bons artistas que somos, a gente esconde as nossas dores, né? E tenta demonstrar as nossas virtudes e as nossas belezas. Mas daí que veio a origem do projeto, com o Jacques, de tornar uma história de uma família numa história de um povo, ou de uma comunidade, ou talvez ampliando para todos os povos diaspóricos. Acho que o Gerson me deixou até sem palavras. Falou muito bonito. Obrigado, Gerson. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Carlinhos. É sempre uma alegria, a comunidade. Em especial, eu queria agradecer a Thelma, a Fanny, ao Sérgio, que pensaram no projeto e que tornou esse projeto maravilhoso. E, claro, ao Gerson pela parceria, né? E a Silviane, a gente já está junto há um tempo, né? Bom, e... ao chegar hoje a Curitiba, eu estava me lembrando que tudo começou na minha última vinda a Curitiba, né? A minha última vinda a Curitiba, há 2 anos, eu falei justamente no clube do livro da Keilá, e, né, o pessoal tinha selecionado o livro que era Herança, que é um livro que fala sobre o trauma transgeracional, e um outro livro também que eu escrevi que se chama Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarabia. E aí, enfim, acho que foi... né, eu até falei com a Fanny hoje que foi o evento, para mim, mais marcante até hoje. Eu já falei em vários lugares do mundo, enfim, porque eu acho que aqui houve uma comoção. Acho que todo mundo leu, quando leu o livro, se encontrou nas histórias, né? E aí, né, como né, as coisas são interessantes, né, agora a gente está escrevendo a história de uma família de Curitiba, né, né, e eu acho que essa que é a beleza do livro, que, como o Gerson disse, ela é a história de uma família de Curitiba, mas ela é a história de todos nós, né? O Sérgio, né, o meu grande professor, eterno professor, lá de Belo Horizonte, ele falou hoje, né, na mesa dele, que, né, somos o povo do livro, né? E a ideia do Circenses é justamente estender a ideia de que somos, além do povo do livro, nós somos o povo do circo, né? Que era essa ideia de que... também, né, os malabarismos, os equilibrismos, as dificuldades da vida, né, da história, os judeus e os povos diaspóricos estiveram lá, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, quando começamos esse projeto, né, eu tenho o livro, né, é até uma heresia eu falar isso na frente, né, do Sérgio, mas eu marquei muito o Raízes, né, porque o Raízes é um livro maravilhoso, então, mas eu tinha que esmiuçar ele, né, para a gente encontrar os personagens. E ele está todo marcado, está todo com muito cuidado, muito carinho, né? Mas e aí, ao ler o livro, ao reler muitas vezes o livro, essa ideia, né, que a gente compartilhou todos nós de trazer a ideia dos circos que foi do circo que foi nascendo, né? E aí, enfim, a gente, né, quando a gente começa também um projeto literário, um projeto de escrita, a gente também vai descobrindo muitas histórias e muitas histórias vão nos descobrindo, né? Eu acho também muito interessante o meu encontro com o Carlinhos, né? Que há 2 anos atrás a gente lançou o mesmo, né? Lançamos juntos o livro. Eu lançava o Herança e o Carlinhos lançava a história, né, da família, da avó dele, que eu conheci e que também fala muito sobre o trauma transgeracional, e a gente fez essa parceria sem sabermos, né, que os dois estávamos escrevendo sobre o mesmo tema, e o Circenses aconteceu a mesma coisa, porque depois de eu ter feito toda a pesquisa e começado a escrever, aí eu falei, Carlinhos, vocês também escreveram sobre isso, né, o Museu do Holocausto, e a gente se encontrou.
E eu acho muito interessante, então. E aí, né, o livro é muito bonito, porque né, até uma questão que eu estava conversando com a Fanny hoje, que eu vejo como um romance, né, um romance no estilo literário, né, porque é um livro que né, ele tem as histórias da família, mas ele vai encontrando com outras histórias, no sentido de que é um romance contemporâneo, né, um romance, né, clássico, ele é diferente, né, e o Circenses é um romance contemporâneo. Então, enfim, eu acho isso muito bonito na escrita de um livro. A gente vai descobrindo as histórias, né? E a gente descobriu histórias muito bonitas do povo do circo e do livro, né, Sérgio, se você me permite. Enfim, né, várias histórias, vários circos muito famosos, que eram circos de judeus, os mágicos mais interessantes, né, Houdini, David Copperfield, eram judeus, né, os malabarismos, né? Enfim, na pesquisa, o livro até abre com um poema Yiddish que se chama A Dama do Circo, né? Que era um poema em Yiddish, também falando sobre a ideia, a representação do circo, que eu acho muito bonito, né? Que talvez um ato inconsciente que as pessoas têm em relação ao circo, e aí a gente trouxe essa ideia também para o livro, que é esse ato de que, lá no fundo, há um desejo meio reprimido de que o malabarista tombe, né, de que o equilibrista deixe cair tudo, de um certo acidente, uma coisa meio, né, meio psicanalística. Imagino que tem muitas psicanalistas aqui. E ao longo do livro também, quando a gente fala dos malabaristas e dos malabaristas judeus, dos equilibristas judeus, há uma certa leitura de como que o público reage a um malabarista qualquer e a um malabarista judeu. Então, há umas sutilezas, né? Esse desejo, talvez inconsciente, do tombo, né? E que também, enfim, a gente seguiu, né? Mesmo com esses desejos, né? Enfim, falaríamos. Então, falando nessa especificidade do circense judeu, tem 3 palavras que eu anotei aqui, dentre as minhas, vocês podem ver, meu livro está bem marcadinho, que se repetem muito. Opa, pode deixar, já, que depois a gente pega. Que é sorte, destino e reinventar, ou reinventar-se. E aí a gente percebe no livro, eu queria entender um pouquinho essa construção. Em alguns momentos, a gente tem muita clareza quando é o narrador Gerson, quando ele vem com as histórias muito próprias da família, né? Seu Saul, Dona Sara, seu Luiz, Dona Teresa e, enfim, os antepassados. A gente compreende isso com muita clareza. E aí a gente tem, muitas vezes em começo de capítulo ou em final de capítulo, itálicos, e que a gente percebe que tem uma pesquisa psicanalítica ali, muitas definições vinculando as características dos circenses ou das personagens que são desenvolvidas nessa arte, que é a arte do circo, traduzidas ali em palavras. Então, vocês mencionam Freud em algum momento, mas, em algum outro momento, fala do artista judeu, em outros momentos, é de uma maneira mais ampla, trazendo essa relação da psicanálise para o circo, e eu queria entender como foi essa construção, o que esses itálicos significam, e se faz sentido isso que eu estou dizendo, de buscar o que tem atrás da imagem desse artista judeu no circo. Eu vou começar aqui. Eu acho que um bom resumo para a gente começar é que a gente tem o engenheiro pragmático e o literário experiente. E essa combinação que traz um pouco de uma narrativa um pouco mais direta, com as suas análises psicanalíticas e seus desdobramentos. Essa é uma história de uma família que chegou a Curitiba e foi migrando basicamente fugindo, seja de pobreza, perseguição, etc., que é uma história diferente daquela que a gente costuma ouvir. A gente escuta muito as histórias dos sobreviventes, e tem que ser
contada, né? A gente precisa ouvir, precisa lembrar, não pode esquecer, mas a história dos imigrantes que vieram antes, principalmente os judeus do leste europeu, que vieram antes da Segunda Guerra, não é uma história que costuma se contar, e é a história de muitos, porque os sobreviventes do Holocausto foram a exceção e não a regra, né? Então, a história dos descendentes dos imigrantes é uma história que, usualmente, não é tão contada. E a gente conta inspirado, né? É uma ficção, um romance inspirado na história da minha família, mas a gente conta justamente essa história. E essa história é pautada, muitas vezes, na sorte, pautada, muitas vezes, na reinvenção. Muitas vezes, não, eu diria que todas as vezes, né? Quando a gente vai a cada capítulo ou a cada personagem, não tem um personagem sequer no livro que não passa, pelo menos uma vez, por uma grande reinvenção na sua vida. Então, a sorte é difícil. Eu sou muito cético, então não sei o quanto eu gosto muito dessa palavra sorte, mas existem algumas passagens. Tem o Abrão, que veio, como está relatado no livro, para o Brasil, porque as condições no Statel não estavam boas, mas ele não se adaptou aqui. Precisava de uma certa flexibilidade, né? Não tinha disponível a comida do jeito que estava acostumado, e ele acabou voltando. Isso sucumbiu no Holocausto. Já o Henrique ficou e gerou frutos dos quais muitos estão aqui hoje. Então, foi sorte do Henrique de não ter voltado? Foi azar do Abrão em ter voltado? É difícil fazer, para mim, pelo menos, um questionamento nessa visão, porque da minha família, não sobrou ninguém. Eu não tenho nenhum ascendente direto sobrevivente do Holocausto. Então, só sobraram aqueles que não estavam lá. E todos esses precisaram se reinventar, de formas mais variadas. Aí, como disse o Sérgio na mesa anterior, não posso contar de todos os personagens, senão vocês não vão comprar o livro. Prendeu, viu, Sérgio? O Sérgio foi meu professor também, só para dizer que o Sérgio é onipresente. Só que ele foi meu professor em Curitiba e não em Belo Horizonte. Eu acho que o Gerson respondeu essa parte da sorte, do destino, da reinvenção. E eu vou trazer um exemplo aqui desse itálico que você falou. Na verdade, assim, eu sempre penso que o escritor é aquele que consegue, de alguma forma, olhar para alguma coisa que parece óbvio e tentar enxergar de uma forma diferente, né? Então, esse que foi o objetivo, né, em alguns momentos, ao observar as questões circenses e refletir sobre as coisas que não são óbvias em relação ao circo. Então, por exemplo, nesse capítulo que se chama Isaac, Moish, Yosef e Tsiporá, a gente começa falando sobre a arte do ventríloco. Então, a arte do ventríloco ela é ilusória e divina. No palco, o ventríloco se transforma no mestre das palavras recalcadas, no Deus que dá voz e vida às criaturas inanimadas, no único artista a ver sua obra corporificada. Suas mãos hábeis dançam com as marionetes, sua voz encanta, alucina e assusta. Assim como na literatura, há um pacto entre a interpretação do ventríloco autor e a performance do público leitor. Ambos se enganam, ambos se abraçam, ambos se amam. O ventríloco é o senhor do espetáculo, é quem contesta a concepção de autoria. Ele questiona se somos realmente os arquitetos de nossas palavras ou apenas manipulados, manobrados pelo destino. Fim da apresentação, o ventríloco caminha incógnito no meio da multidão, que segue sonhando com o boneco falante e dançante. E aí acontece a narrativa dos personagens, e, no final, trazemos o ventríloco Yiddish. Então, já a arte do ventríloco Yiddish e de todos os imigrantes e refugiados de diferentes origens e histórias é a arte da desilusão.
Por mais que ele seja um hábil artífice, por mais que ele encante a plateia, por mais que ele e seus ancestrais tenham se inserido e se diluído na cultura para quem ele encena e acena, no fim ele é sempre descoberto, delatado e entregue. Seu sotaque, mesmo que perdido no tempo, mesmo que dilacerado pelo trauma, mesmo que obliterado pela assimilação dos seus antepassados, também ventrílocos, irrompe e revela o seu verdadeiro DNA. Canto jamais obliterado pelo público, que, mesmo tendo se divertido, ao fim da apresentação, não permite que ele caminhe incógnito. A multidão segue sonhando, não mais com o boneco falante e dançante, mas com esse perverso artífice que a enganou por todo esse período. Acho forte, né, pessoal? Mas bonito. É isso. Então, eu não conheço nada de psicanálise, mas eu acho que não é preciso conhecer muito para a gente poder afirmar que tem um material de estudo muito grande aí por trás, né? Então, a gente seguindo um pouco nessa linha, então, esses itálicos são frutos de pesquisa, são textos que não necessariamente são de vocês e que são inseridos, é isso? São textos, são todos textos de vocês? Sim, sim. O itálico aparece porque aqui a gente está fazendo, talvez, uma metáfora, uma reflexão mais profunda sobre a questão dos círculos, ou dos ventrílocos, ou dos malabarismos, assim como há esse ventríloco, há o malabarismo, há o mágico. Entendi. Só que não. E entra como um paralelo, né? Porque, se você for ver, cada capítulo tem uma apresentação de uma arte circense, comenta um pouco da sua história, suas origens, ou da própria arte. E os artistas. E, na sequência, vem algum personagem com a sua arte equivalente, vamos dizer assim, daquela que foi apresentada em itálico. E acho que, de todas essas artes, eu acho que, ao longo do livro, a mais marcante é o clown, né? Sem dúvida. E aí eu queria ler pequenos trechinhos para a gente emendar num bate-papo aqui. Então, quando eles falam aqui na página 58 do clown, que é o chamado clown hipocondríaco, diz assim: ele surfa nesse humor autodepreciativo e no escárnio para desarmar o público. Propõe rir e debochar do seu próprio povo antes que os outros o façam. É um mecanismo de substituição. Converte os impulsos agressivos, considerados como tabus, em impulsos aceitáveis. Por meio do humor, é possível falar mal de alguém sem que haja punições. A agressividade surge num tom risível, embora a intenção de agredir continue a mesma. O clown judeu, daí uma outra parte, o clown judeu desenvolveu o caráter escorregadio da linguagem, subvertendo o texto oficial em um texto possível. E, mais adiante, o clown judeu age de modo reverso, já que é ele o nocauteado quando elucida o lado positivo das más notícias e mostra o lado negativo das boas notícias. E aí, um pouquinho adiante, quando vocês falam do humor judaico, para emendar esse clown num sinônimo de humor, vocês dizem assim: no humor judaico, além dessa exformação, que é um conceito que vocês abordam um pouquinho para trás, é preciso ir além. É necessário conhecer as neuroses, a culpa e a cultura desse povo. O humor judaico se diferencia dos outros tipos de humor pela grande presença autocrítica e por expor uma certa agressividade. E aí, para adiante, vocês usam a expressão sorriso entre lágrimas. Só tem graça quando contado por um judeu. Caso contrário, pode ser ofensivo. E aí, 2 trechinhos finais. O humor judaico talvez provoque um sorriso resignado, eu já estive lá, que induz a reflexão. O humor judaico desencadeia um riso angustiado e reservado. Então, esses trechos todos que eu tirei, eles são relacionados ao clown judeu, esse clown hipocondríaco, basicamente.
E aí o que eu queria perguntar para vocês é se vocês acham que essa figura do clown, que talvez venha antes de outras artes mais contemporâneas, ele se perpetua nas diversas artes. Se o Woody Allen é um clown judeu do cinema, se o Philip Roth é um clown judeu da literatura, e se essa figura do rir de si mesmo antes que os outros o façam, e que só tem graça quando feito por nós mesmos, é um traço marcante do judeu nas artes, como uma forma desse sorriso entre lágrimas, uma forma de reinventar-se e de ser resignado. Então, como é que vocês veem isso? Não sei se você quer começar a responder. Eu gosto muito do que você falou, assim, de pensar nessa figura do clown, né? Também esses trechos que você leu são fortes, né? Eu até tenho um pedacinho que você não leu, mas que eu me lembrei também de uns estudos do Aaron Appelfeld, né? Que é o sobrevivente também. Ele falava que só era, né? Ele só conseguia conversar com sobreviventes e entre eles faziam piadas, né? Só assim talvez eles conseguissem acessar algo que era inacessível, inaudível, impossível de ser dito, né? Mas eu vejo, sim, eu gosto muito de ver o Philip Roth como um grande clown, né? O Woody Allen, né? Quando o Gerson estava falando sobre a questão da sorte, eu me lembrei muito do Match Point, do Woody Allen, né? Que também é uma releitura do Crime e Castigo, enfim, aquele momento da E ele tem sorte, o Houdini, né? Eu não sabia. Ele tem aquele quando a mãe... eu não me lembro o nome daquele filme que a mãe desaparece, aquela aí desse filme que desaparece, que fica na nuvem. Aquilo é maravilhoso. Eles vão num show do Houdini, né? Não é? Eu não tinha. Depois eu fiz essa relação, então as coisas de certa forma se conectam, né? Então acho assim que esse clown é isso mesmo. E essa questão da violência também é um estudo, né? Eu dou aula, né? Tem um curso online também para os que quiserem, né, Sérgio? Esse eu não ganho nada, mas tudo bem. Lá na Academia Judaica, em São Paulo, eles fizeram uma academia judaica, lá tem diversos cursos. Eu, inclusive, agora fiz um curso completo lá, grande, de autores judeus que ganharam Nobel em literatura. E tem várias aulas lá, e tem também um curso meu só sobre humor judaico. E tem essa questão, né, da gente tentar quebrar a agressão que o outro estava pronto para nos fazer com certo humor, ou fazendo autocrítica, né? Porque a questão, né, uma coisa que eu falo no curso também é que é muito diferente o humor judaico do humor, por exemplo, israelense, né? Não sei se tem israelenses aqui, mas eu dei até alguns exemplos de humor israelense que são bem pesados, né? Que é muito diferente, que é ainda pior, né? Mas enfim, eu concordo com você. Eu acho que o humor é um mecanismo de defesa. E, quando a gente traz aqui para o livro, o humor é mais uma forma de expressar a arte, né? Então, na arte circense também é um mecanismo de defesa. E, quando a gente traz para o livro, acaba tudo se misturando, porque, no final das contas, a resistência, a sobrevivência não passam de mecanismos de defesa, né? E tem uma frase que meu avô falava muito e que já vem do pai dele, do Henrique, que é: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E essa é uma frase que se repete no livro algumas vezes e, para mim, pessoalmente, é uma frase muito marcante, porque, diante de todos esses processos ou etapas ou perseguições, migrações, se perdeu, pelo menos, os bens materiais. Mas os bens imateriais, como a cultura, a tradição, a educação, sempre seguem com a gente, né? Tem uma passagem do Henrique que ele enterrou os seus tesouros quando ele teve que servir na Primeira Guerra. Quando ele voltou, o tesouro não estava lá. Mas, tudo bem, os anéis se foram, mas os dedos estão ali. E alguns deles, como você diz, pelo menos alguns deles. Alguns dedos. E isso eu junto com uma outra frase do meu avô, que falava que o homem é vivo através das gerações, é eterno através das gerações. E como que ele é eterno através das gerações? Justamente com aquilo que se transmite com os dedos que ficaram, né?
Então, para mim, essa parte de resistência, e a gente junta toda a arte, pode ser através do humor, do malabarismo, do contorcionismo, está sempre nessa ligação de, tudo bem, pode levar os anéis, mas os dedos vocês não vão levar. Eu acho que vai por aí. E daí vem o humor, que é uma característica, né, muito clara na cultura judaica. Né? Assim, eu não falo Yiddish, mas eu vejo, por exemplo, quando meu pai faz o grupo de Yiddish e tem as piadas em Yiddish, eu não entendo, mas eles acham o máximo. Né? Então, é algo que realmente toca a quem está dentro. E não é um humor que é engraçado ou divertido para qualquer um. E acho que é um humor que, às vezes, a gente vive, né? Só complementando, tem a piada que o Seinfeld fala que é a piada mais engraçada do mundo. Ele uma vez vai num programa de televisão, né? E ele fala assim, vou contar a piada mais engraçada do mundo, mas ninguém vai entender. Só os judeus. Talvez, né? E aí ele chega e fala assim, né? Que dois goim, né? Assim, se encontram na rua, né? E aí, né? Um pergunta para o outro como que vão os negócios, né? Como que vão os negócios? Aí um vira para o outro e fala assim, ótimos. Não, mas são dois goim, né? Eu escutei judeus. Uma risada aí na plateia. Ele fala que essa é a piada mais engraçada de todos, né? Porque se você traz isso para o judeu, né? 2 bilionários judeus se encontram na rua, como que são o negócio? Péssimos, péssimos. E aí o Seinfeld fala... É bem que eu ia dizer que é um humor que a gente vive, e mesmo depois de gerações em gerações, né? Não faz alguns anos, a minha mãe me deu 2 blusas e eu fui na casa dela com uma blusa e ela perguntou se eu não tinha gostado da outra. E eu não podia usar 2 blusas ao mesmo tempo. E a gente vê isso como piada e ela falou de uma maneira tão sem perceber que eu caí na gargalhada, porque é uma coisa que eu acho que, de certa forma, vem com a gente, assim, né? E que é intrínseco. Então, pegando um pouco o gancho do que o Gerson falou... Só fazer claro. um complemento. A minha avó Sara também era assim. Quando a gente ia fazer alguma refeição na casa dela, se a gente não comia tudo, é porque não gostou. E se a gente comia tudo, era porque ela não tinha feito o suficiente. Então, nunca tinha uma saída satisfatória. Honrosa. Ela que fazia a mágica do peixe, né, que aparece no livro, era a Sara? Não. Não, na verdade, a mágica do peixe acho que aconteceu na casa de muitas pessoas aqui na plateia, nas gerações mais acima, né? Da onde os peixes sumiam para o gefilte fish aparecer. Os tanques de carpas. Né? Mas pegando um pouco o gancho do que o Gerson falou, que ele disse essa necessidade de humor é uma saída e assim foi acontecendo com todas as outras atividades do circo, né? Equilibrar-se, fazer malabarismos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a construção dessas analogias, que eu achei tão bonitas. E, cada vez que vocês trazem uma arte circense, vocês constroem o texto todo em cima das analogias com essa judeidade, ou com essa maneira judaica de viver e de ultrapassar as dificuldades de uma maneira achando beleza naquilo que talvez outras pessoas, né, ou outros povos diaspóricos talvez não encontrassem. Então, eu achei assim uma das sacadas mais bonitas do livro, essas analogias. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, talvez, se quiserem achar passagens, eu tenho algumas aqui, mas talvez vocês possam escolher para exemplificar. Eu vou falar rapidinho e vou deixar a bomba na mão do Jacques. A verdade é que eu acho que meus ancestrais eram artistas muito completos. Então, seja a arte que você quiser procurar, eles, de alguma forma, em algum momento da vida, performaram. E aí, o Jacques, com todo o seu talento, buscou aquela arte mais evidente de cada um dos personagens para fazer a correlação, né, com os artistas circenses e com a arte em si. Eu acho que essa parte justamente talvez seja
né, a beleza da literatura, né? Porque, né, o Raízes é lindo, mas é um documento histórico. Esse aqui é um livro, inclusive a gente vendeu esse livro para uma editora grande, né? Essa é uma editora, enfim, bem grande. Então, esse livro é um livro que vai alcançar pessoas e uma vez que o livro está no mundo, a gente nunca sabe, né? As leituras, então, eu acho bonito isso, trazer essa imagem do circo. Então, esse é o objetivo, né, de tornar o livro um romance assim, agradável, que conte as histórias, mas também que se ambientalize, né? Eu sou meio tarado pelo Chagall, né? Então, para mim sempre o Chagall falava sobre isso, sobre circos estéteos, né? E aquilo era maravilhoso, maravilhoso. E esse livro é uma releitura do Chagall, né? Tanto que a gente conseguiu comprar os direitos da imagem, né? Que são maravilhosos, né? Que é um quadro do Chagall. Então, acho bonito isso, sabe, Silviane? E acho que a literatura tem isso, que muitas vezes a gente não sabe de onde que vem. Assim, né? Aconteceu, eu não sei te falar qual foi o momento. Acho que a gente não sabe, né, te falar, vou usar circenses. A gente não tem esse momento. Né? Aqui eu trago o acrobata com labirintite, pessoal. Vou ler aqui para vocês. Somos nós. Né? O acrobata com labirintite, embora busque pela harmonia e equilíbrio, é constantemente desequilibrado pela plateia. Cada acrobacia sua é uma dança com a incerteza, uma tentativa de transcender as limitações do corpo e da mente, e, sobretudo, da sociedade. Ele enfrenta o desafio de permanecer equilibrado na tênue linha entre o seguro e o desconhecido da cultura em que agora está imerso. Sua arte está em constante oscilação, instabilidade e vulnerabilidade na lona que agora habita. No intricado jogo de destreza e coordenação, ele manipula múltiplos elementos em um espetáculo que reflete a complexidade da sua vida diaspórica. Cada artista, à sua maneira, expõe-se ao risco e ao caos e fica à mercê do imponderável outro. É lindo isso, né? Aqui, só algumas coisinhas que eu acho bonitas, que elas vêm, às vezes, assim, em pequenas palavras, no meio, inclusive, da história da família, e não quando a gente fala do circo, mas trazendo a analogia às avessas, né? Eu gostei muito, particularmente, dessas inserções ao contar a história da família. Essas analogias são muito bonitas, né? Ainda retomando um pouquinho essa maneira de fazer humor judaico e de contar essas histórias de uma maneira que seja passiva-agressiva, em que a gente faça rir, faça chorar, e que só a gente compreenda, mas que é importante que seja contada, quando se trata de humor judeu, por um judeu, para que não seja ofensivo. A gente poderia trazer isso para... Talvez não muito disso quando a gente fala do judaísmo, e eu gosto muito da expressão que vocês usam, não de antissemitismo, mas de antijudaísmo, que eu gosto, é uma expressão... Eu te pago depois, a gente paga depois os direitos autorais. Que traz isso de uma maneira... vocês acham que esse é um daqueles nossos lugares de fala,
ou a gente trazer essa expressão nos torna aqueles soberbos aos olhos dos antijudaicos que nos espreitam aí afora? Eu acho que depende muito de quem ouve. Então é muito difícil a gente saber como que as pessoas vão receber. Ainda mais no mundo complexo que a gente vive hoje. Então eu acho que sim, existe uma necessidade de ocupar esse espaço de fala, mas ao mesmo tempo, aí, colocando a minha visão pessoal, o risco de ser mal interpretado também é muito grande. Tem uma passagem que eu acho que também é muito forte no livro, quando fala da Raquel, ainda jovem, no início da Segunda Guerra, quando estava começando, quando fala que ela, com muita lucidez, percebe a permissão para o ódio. Para mim, isso é muito forte. O que é a permissão para o ódio? Não é o ódio em si, não é o depois do leite derramado. É perceber que as circunstâncias para o leite derramar estão se formando. Infelizmente, eu acho que hoje a gente vê um pouquinho disso. Das circunstâncias... Um pocão, né? Um pocão, um pouquinho para amenizar, disso acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que, sim, é importante e necessário ocupar esse espaço de fala, eu, Gerson, vejo com muito receio. Eu acho que essa questão do humor, né? Assim, de alguma forma, a sociedade né? Igual você disse, né? Você contou uma piada que, se você contasse num outro ambiente, as pessoas iam rir também. Né? No nosso ambiente, a gente entende um pouco outras questões da Yiddish Mama. Né? Então, eu acho que tem muito da sociedade. Eu gosto do que o Gerson fala, do ouvinte, né? Do leitor. Aqui a gente sempre fala, quando a gente está falando do circense, a gente está sempre colocando esse circense judeu na mão do público. O que o público quer que aconteça com esse... E é isso que o Gerson falou, né? Assim, esse ouvinte. Né? Eu me lembrei até do... Né? Eu escrevi um outro livro também, que tem alguns exemplares aqui, que é uma Impostora em Harvard. E aí o Gerson até falou que tinha uma questão lá, que a Impostora em Harvard é umas histórias de quando eu estive lá em Harvard. Eu fiz um pós-doutorado lá, e, enfim, aí tem umas brincadeiras também. E tinha umas brincadeiras até meio mais pesadas, né, Gerson? Aí teve uma que o Gerson falou, eu não gostei. Que eu não conheci. Não é que não gostei. Você achou um pouco anti-judaica. Talvez. Mas assim, aí eu falei, não, Gerson, mas ela tá fazendo um super deboche, né? Mas talvez, né? Enfim, acho que fica sempre na mão do leitor, né? Eu acho muito interessante isso. E esse é um livro que certamente vai ser lido com múltiplos olhares. Eu acho que o olhar da leitura de quem vem de uma família de origem judaica vai ser o olhar de quem é um descendente um pouco mais direto dessas pessoas que fugiram de algum tipo de perseguição, né? Seja, no meu caso, por exemplo, do meu pai que saiu do Egito, de uma vida confortável, do meu avô que fugiu do pogrom. A gente ainda tem tatuado em algum lugar da gente isso de maneira mais recente. Eu acho que faz uma leitura, eu não diria mais sensível, mas talvez mais próxima para compreender esses malabarismos e esses equilíbrios. Mas eu acho que é uma literatura que a gente tem que assumir como lugar nosso de fala mesmo e de trazer para o romance de uma maneira historiada, como é esse, e trazendo, de qualquer jeito, a poesia e a ficção, assumindo que é um lugar de literatura judaica a gente falar desses eternos malabarismos e equilíbrios, né, como uma maneira de sobrevivência, de defesa e com o humor permeando tudo isso, né? Tem uma passagem aqui que eu queria ler, que eu achei tão forte, que é essa trupe dos Lilliput, eram vários irmãos anões, e aí eles tinham judeus anões.
E eles sobreviveram graças a essa condição, que para muitos é uma condição, num primeiro momento, triste, de dificuldade, como qualquer dificuldade física ou de neurodivergência, a capacidade de se adaptar ao mundo, e que aí é um pouco do que a gente volta nas palavras. É destino, é sorte ou é azar? Ou seja, para quem vive hoje, talvez você nascer com nanismo, você olhe com olhos de azar, e talvez para essas pessoas tenha sido toque de sorte, porque foi que talvez os permitiu sobreviver. Então, ela fala assim, essa Rosi Kalvitz, que morreu em 1984, ou seja, muito recente. Ela diz o seguinte: se eu tivesse sido uma menina judia saudável, com 1,70 m de altura, teria sido morta, como milhões de judeus. Se reflito sobre a razão de ter nascido anã, diria que essa minha deficiência, essa minha deformidade, foi a única forma que Deus encontrou para me manter viva. Então, é um pouco a questão do destino e da gente saber reconhecer, às vezes, nas adversidades, a forma de enfrentar. E vocês trazem isso por diversas vezes no livro, de uma forma muito poética, essas diversas formas de superação, e de encontrar o escárnio e o ridículo como um papel, né, dentro do circo, ou dentro da sociedade, como uma forma de sobrevivência. Eu não sei como a gente está de tempo, se alguém quer nos dizer. Eu só queria voltar um pouquinho na tua fala anterior, que para mim é bem marcante, e hoje, na hora do almoço, estava conversando com a minha irmã e ela comentou também que essa foi uma parte que a emocionou muito quando eu estava lendo o livro, que você falou que fica tatuado. Eu não gosto muito da expressão tatuado, mas eu acho que fica guardado na alma. Tatuado nos traz uma referência a Shoah, talvez, né? Então fica... Mas, de certa forma, também porque, também de certa forma, é transgeracional, né, para quem viveu isso. Então, no meu caso. Do guardado na alma, que tem outra Raquel na história, que conseguiu documentos falsos e se misturou à sociedade e ficou trabalhando como doméstica. É muito forte essa parte. E quando termina a guerra e tentam reconhecer os judeus, ela tinha guardado tão fundo a sua identidade, que ela não conseguia demonstrar que ela era judia. E da alma saiu o Manishtaná. E assim ela foi reconhecida. E no último Seder de Pessah aí da minha avó Teresa, que já estava desconexa do convívio, ela estava quietinha na poltrona, a gente estava na mesa fazendo o Seder de Pessah, já tinha dias que ela não falava, e no Manishtaná ela cantou o Manishtaná, baixinho, vindo da poltrona. Então, a identidade, assim como foi com a Raquel, no pós-Segunda Guerra, assim como foi com a avó Teresa, eu acho que todo judeu, independente de como ele se identifique como judeu, até foi tema na mesa anterior, que pode ser pela religião, pela etnia, ou, enfim, como cada um se identifique, todo judeu, de uma forma ou de outra, seja praticante da fé ou não da fé, ou das origens, ou quando celebre ou não celebre as tradições, tem registrado, gravado, em algum lugar na alma, a sua identidade. E aí eu volto com o vão-se os anéis, ficam-se os dedos, porque como que isso passa, eu também não sei dizer, mas eu sei porque vivi. E complementando, eu acho que isso que é a beleza da literatura, né? Acho que todo mundo se emocionou com essas histórias, né? Do Manishtaná, dessa cena que também foi vista por aquele filme O Pianista, que eu acho que muitos conhecem, né? Que ele também, né? Como que ele podia mostrar que ele era judeu? Ele estava com um casaco para não morrer de frio, né? E eu acho que essa beleza da literatura, porque quando vocês me contaram essas histórias, assim, eu me emocionei tanto e me conectei tanto com essas histórias que, ao escrever, elas passaram a ser minhas, né? Também, assim como quando vocês vão, né? Quando vocês leem um livro que
que comove, que toca, né? Que eu acho que é só assim, né? Eu vou dar um exemplo assim, né? Que eu escrevi um livro agora, até aqui, sobre a paralisia. Meu irmão tem paralisia cerebral. E ao longo da história inteira, com meu irmão foi... né, quando a gente chegava num ambiente, as pessoas sempre ficavam... saíam de perto dele. Porque ele é uma pessoa... né, ele é um senhor mais velho, estranho, assim e tal. E aí eu escrevi esse livro, que se chama Bênio o Inventor, contando de um dia na vida do meu irmão. E aí o Gerson fez a ponte com a escola das filhas dele, e a gente fez uma leitura do livro na escola das filhas do Gerson. E, assim, na hora que as pessoas tinham lido o livro, na hora que a gente chegou na escola, as crianças já começaram a correr, assim, é o Bênio, é o Bênio. Imagina, a história inteira do Bênio foi ele ser repelido. O Bênio é um grande herói para muitas crianças agora. E eu era aquele cara, e inclusive eu falo num livro, que eu era aquele cara que estava pronto para dar a voadora. Porque sempre tinha alguém que fazia alguma coisa com o meu irmão. E, nesse dia, as crianças abraçaram a Luísa, a mais velha. Ela ficou no encanto de ver o personagem e o livro, né? Personagem, livro. E foi lindo, assim. Então, eu acho que essa que é a questão mais bonita, talvez, da literatura, né? Essas histórias que agora são nossas, né? A gente se conecta e nos tornam mais empáticos com as histórias dos outros, né? Quebra o ódio, né? Os grupos de ódio, né, Sérgio? Estamos quase na hora das perguntas, é isso? Então, só para fechar, eu vou deixar vocês com uma reflexão e, com total spoiler, a frase final do livro. Então, a reflexão é a seguinte: será que esse Brasil vibrante e pujante, e aí eu faço um parênteses, que acolheu a tantos dos nossos antepassados, que salvou muitos judeus, pode vir a se tornar a Europa de outrora? Continuamos aperfeiçoando habilidades circenses. E eu acho que é o momento que a gente vive de nos tornarmos todos um pouco malabaristas das nossas histórias e empilhar pratos em busca do nosso futuro. E, para coroar essa habilidade de escrita tão bonita de vocês, eu deixo o fim desse bate-papo, antes das perguntas, com a frase final. O escritor, então, em busca de suas raízes esquecidas, escreve, imagina e corrompe esses personagens e outras lembranças. Então, que a gente possa sempre seguir corrompendo os personagens da criatividade, da sensibilidade da escrita. Obrigada. É bom que, quando a gente fala do livro, o livro fica até mais bonito, né, Gerson? Não, é muito bonito, não fica, não. Pessoal, para que nossos convidados tenham tempo depois de assinar os livros, continuem conversando com vocês, vamos nos concentrar de duas, três questões, tá bem? Questões, considerações, enfim. E sempre falar o microfone, por gentileza, pela captação, tá bem? Eu quero agradecer demais o Jacques, o Gé e a Silviane. Quando a gente pensou nessa mesa, era exatamente isso que eu tinha em mente, e pelo menos eu estou 200% satisfeito com o que eu acompanhei aqui. Fazer um comentário rápido e duas perguntas muito rápidas também. O Jacques comentou de como o tema do circo acabou sendo uma coincidência dele trabalhar e o museu trabalhar também. Então, só para fechar a referência, é um material educativo que está disponível gratuitamente no site do museu, um material chamado Desrespeitável Público, né? Inclusive, não precisa nem explicar a relação entre o desrespeitável e o respeitável público. É um material que fala sobre o circo como uma possibilidade, uma premissa de resistência durante o Holocausto. Tem muitas histórias, filmes, roteiros pedagógicos. É um material que ele é educativo, ele é feito para as escolas. É excelente. É bem legal, é bem bacana. Duas perguntas muito rápidas. A primeira, eu queria que o Gerson e o Jacques falassem um pouquinho
de como foi explicitado aí a figura do Chagall. Né? O Chagall está na capa do livro, o Chagall está dentro do livro, o Chagall está referenciado em outros pontos do livro. Então, que falasse um pouco do Chagall para a gente. E outra pergunta eu queria fazer para a Silviane, e aí não é mais que uma pergunta, é um pedido para quebrar um pouco um protocolo, e deixar um pouco o papel da mediadora e falar um pouco como papel de autora, e tentar fazer essa ponte com a sua própria escrita, a sua própria experiência literária com esse livro, daquilo que você escreveu a partir daquilo que você leu do Circenses. Se é possível fazer isso no papel não de mediadora, mas no papel de autora também. Obrigado, gente. Bom, como eu falei no começo, essa é uma experiência muito nova para mim. Então, quando a gente começou a desenvolver o projeto, a relação com o circo não foi a primeira versão. As coisas foram surgindo, evoluindo. Eu acho que um pouco veio dessa forte conexão do Jacques com o Chagall, mas a partir do momento que a gente fez a relação e decidiu que ia seguir essa linha das artes com a história, eu acho que o Chagall veio meio que naturalmente. A sua relação com as artes, a sua relação com o circo e a sua relação com o Stade. Então, acabou sendo meio que natural. Inclusive, existia uma ideia que cada ato do livro tivesse como que chama? Não é uma gravura? Um esquetezinho, um desenho inspirado no Chagall. Uma vinheta. Uma vinheta inspirada no Chagall que abrisse cada ato. Então, a capa do Chagall já era um desejo, que, num primeiro momento, parecia impossível. Inclusive, a gente procurou artistas que pudessem fazer algo inspirado. Tentamos muito utilizar a inteligência artificial. Não ficamos satisfeitos com nenhuma das opções geradas pela inteligência artificial. Ainda bem. Até que surgiu um caminho para se comprar os direitos autorais para poder explicitar na capa uma obra de Chagall. Aí eu acho que o Jacques pode falar um pouco mais. Acho que o Gerson falou mesmo, né? Eu não sei, assim, é um espaço onírico o Chagall, né? E esse espaço onírico, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas os que leram também, no começo do livro há um desejo de emular a voz do Shlomo Aleichem. Quando ele, né? Então é ele narrando as histórias, sendo divertido, pensando no violinista no telhado, que também é uma figura de equilibrismo, né? E eu sempre pensando, né, no Chagall, eu vi essa figura onírica de uma referência a essa questão judaica toda, mas acho bem interessante, né? E o objetivo secreto do livro, acho que eu não contei para o Gerson, é que a gente venda muitos milhões de livros para a gente poder comprar uns Chagalls originais, assim, né? Porque nós temos 12 atos aqui no livro, se a gente conseguisse comprar 12 Chagall, estava bom, né, já? Um beijo. Então, respondendo à pergunta do Carlos, eu acho que a primeira relação, e aí a gente tem aquele, né, inconsciente judaico coletivo, as ilustrações desse livro, a referência que eu passei para o ilustrador, obviamente, foram as obras do Chagall. Então, essa história ela é inspirada na vinda do meu avô, da Bessarábia, para cá. Ela é toda ficcionada, mas ela mistura as memórias da neta, então tem algumas partes como se fossem diários, e aí ela vai traçando no paralelo essa viagem, e principalmente a viagem de navio. O que acontece no navio é inteiramente ficcionado, porque eu não sei como foi essa viagem, mas é uma ficção baseada em pesquisa histórica do que as pessoas comiam, como viviam, como era a vida das pessoas que faziam essas travessias, né? E aí tem os paralelos com o circo, porque tem uma passagem no livro em que eu conto dos músicos que uma maneira de equilibrar e tornar a sua viagem um pouco mais leve,
eles tocavam na primeira classe em troca de jantar. Então, é sempre um pouco essa a maneira de trazer a arte como uma forma de sobrevivência e de escape, né? Vou mostrar aqui só a gravura o desenho do Stetl, para vocês verem essa relação com Chagall. O ilustrador é maravilhoso, ele é um arquiteto, chama Danilo Zamboni, e ele conseguiu trazer isso de uma maneira muito bonita. Foi muito emocionante o que ele fez para tentar reproduzir. Enquanto a Silviane procura, esse livro acabou de ganhar um selo muito importante, que é a premiação. Existe uma Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Todo ano eles fazem a seleção. Vocês imaginem que tem 1.000 livros, mais de 1.000 livros publicados, e eles dão selos para alguns especiais. Esse livro acabou de ganhar esse selo, e eu acho muito interessante, né? Porque né, fora do mundo judaico, um livro para as escolas, né, ser premiado. Um outro livro meu que é bem judeu, também ganhou o prêmio, e esse selo também. Eu acho legal a gente ir entrando assim. E quem me deu essa notícia foi a Dani. Eu estava em férias, meio desligada de tudo. A Dani me mandou uma mensagem. Parabéns. Eu falei, do quê? E ela mandou a notícia do altamente recomendável. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é uma reprodução do Stetl aqui, né? Toda lápis. Então, foram os desenhos do Stetl, do Chagall, que eu trouxe. E essa maneira de fazer arte, de equilibrar e tornar a viagem, como o irmão José fantasia e traz para o irmão mais novo, para o Mendel, essa coisa meio mágica da viagem, de onde eles vão chegar, para tornar tudo aquilo mais palatável e possível. Então, eu acho que é um pouco das nossas histórias todas, das fugas, de como chegamos aqui, de como a arte sempre teve uma parte importante nisso tudo, né? Eu queria dizer que Gerson se levantou uma coisa muito importante, que me chamou muito, que é a história dos judeus que vieram antes da Segunda Grande Guerra. Na minha família, né, também, tanto os meus avós paternos como meus avós maternos vieram depois da primeira. E, quando você falou em malabarismo, eu lembrei do meu avô paterno, que veio, trabalhou no Brasil e não gostou, achou que a comida, que não era judeu suficiente, etc. E tal. Voltou. Quando ele chegou lá, haviam tido um programa e não havia mais nada. E aí ele pegou a mulher e os filhos que estavam lá e trouxe outra vez para o Brasil, e daí veio, se instalou em Porto Alegre. Né? É por isso que essa é uma história de todos nós. De todos nós. Vamos para a nossa última questão aqui, um minutinho. Obrigado. Bom, primeiro, um depoimento super pessoal, assim, que isso parece uma conversa de amigos e de família mesmo, né? O Jaques eu conheci através de um livro que fala sobre a família da Bessarabia, que é de onde veio a família do meu pai. Depois, lendo o livro da Silvia, me conectei com uma história da família da minha esposa, que é parente próxima da Silvia. Minha prima, o meu bisavô é o avô da Júlia. O meu bisavô da Júlia é o meu avô. Meu né? avô. E uma alegria que fico super emocionado de saber desse talento do Gerson, escritor, agora, porque a gente se conhece e é amigo desde a época que nós não sabíamos sequer escrever. Fazia malabarismo. Já. E outras artes. E aí eu queria também, conectando um pouco com a mesa anterior do Sérgio, que foi o nosso professor, e ver se a gente consegue, com tanta gente brilhante e estudiosa, nesse momento assim que a gente vive de diferentes versões ou do anti-judaísmo, antissemitismo, ou com a roupa nova que está se usando agora, do anti-sionismo, mas nós, como judeus, como artistas, como malabaristas mágicos, enfim, queria que vocês nos dessem uma mensagem assim de
de otimismo, de algum truque que vocês tenham. Você está na sala errada, mensagem de otimismo numa sala judaica. Pois é, a piada do O mágico nunca revela seu truque. Ano que vem o tema vai ser coach judaico, né, Gaia? Mas a gente está rindo da nossa desgraça, né? Que faz parte do... Ajuda judaica. Esse foi um tema até bem né, complicado, assim, já dando um spoiler. O último capítulo desse nosso livro é o 7 de outubro. O truque trágico do 7 se chama esse capítulo. Então, vocês podem imaginar, né? Como foi difícil encarar esse momento e como... Né? E eu acho que a orelha desse livro é muito bonita, que foi feita pela Cíntia Moscovitch, acho que muitos conhecem, é uma super escritora do sul do país, e ela escreve justamente: o desfecho do livro, e não poderia ser diferente, fica ao encargo dos atentados do dia 7 de outubro de 2023, data em que o mundo se tornou novamente um inferno para o povo judeu e no qual o antissemitismo brotou de um picadeiro que a civilização julgava extinto. Os autores, no entanto, com uma literatura que faz mágicas, apontam um pouco de alívio e de esperança. Isso são as palavras da Cíntia. Posso falar? Posso falar? Então tá bom. Bom, duas coisinhas que eu queria falar com vocês. Eu já li o livro de vocês. Deve ser assim... Fala mais alto, mais próximo. Deve ser o 1000 livros que eu estou lendo sobre a história judaica. E, pelo título, eu achei que vocês iam falar uma coisa muito importante que eu gostei desse livro. A palavra circense ali, já, entre aspas, o judeu está sempre na corda bamba, certo? Sem saber se a corda vai ter a resistência que ele precisa. Eu achei isso assim fundamental. Achei assim, a leitura é leve, muito boa, vocês vão gostar muito do livro. E queria fazer uma reclamação. Eu queria mais piada. Eu adoro piada de judeu. Entendeu? E tem o capítulo 5, né? Que tem piada, mas vocês deviam ter posto mais piada. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada. Nenhum comentário sério, eu só vou contar a piada. Então, o filho telefona para a mãe judia, que mora em outra cidade, conversa. Mãe, como é que você está? Não estou muito bem. Mas por quê? O que você tem? Faz 40 dias que eu não como. Mas por que você não come? Porque eu não queria estar de boca cheia caso você telefonasse. Que eu sei que o tempo esgotou. Primeiro, parabenizar vocês. Maravilhoso, gostei muito. O Gerson, uma surpresa, você não me conhece, sou amiga da Thelma, e acompanhei você no tempo que você estava no colo. E nós fazíamos um trabalho, lembra, Thelma, bem cedo nós chegávamos no Conselho de Psicologia para um trabalho voluntário, nós duas, e... Sou uma goi, mas sou uma Yiddish mama, também italiana. E nós duas ficávamos nos lamuriando por termos deixado nossos nenês em casa. Era você, com a nossa culpa, né, de como que não estamos lá atendendo. Estou feliz da vida de... Uma verdadeira Yiddish mama. Mas olha, que maravilha. E queria complementar, Jacques, que sou vidrada por Chagall. Muitos anos atrás, não sei, alguns, eu sou vidrada. E assim, eu vou querer também fazer alguma coisa para vender com Chagall agora, porque em 2010 eu fiz um trabalho para uma amiga daqui, para a Selma, uma ficção em cima da família dela. E não pus no texto, porque não tive a ideia de comprar, porque, né, teria que pedir ajuda para isso, mas nós, porque daí podia, foi uma tarde só, apresentamos o trabalho, veio uma pessoa que leu, era uma ficção sobre a família dela. E, sem saber,
eu disse, tem que ser Chagall, porque me perguntaram o que podemos projetar enquanto o texto é lido. E Chagall é maravilhoso, porque eu penso que Chagall ficou mais leve e levitando no tempo do exílio dele. Então, a última vez que vi em Paris, porque sempre vi o Chagall quando se visita a ópera, né? Tem lá no teto. E ele fez toda essa pintura no exílio. E assim, aí assisti um balé, eu pedi licença para não ir com o grupo, fiquei no intervalo, deitei minha cabeça e fiquei vendo. É de uma leveza, é de um aéreo, que não dá, é uma coisa maravilhosa. Então, Gerson, quando você diz, conheci tua avó, conheci teu avô, e assim, né, assisti tua avó falando sobre a Casa Rai, lembra? E, meu Deus, uma graça. E eu queria te dizer o seguinte, é bem isso, essa leveza do Chagall é uma estrutura, ao mesmo tempo, incrível, é uma fiação, porque quando tudo levita, e quando ele faz as pinturas daquelas figuras que pairam sobre a vila, aquelas mulheres maravilhosas, fortes, que dá a impressão assim, aqui ninguém nos agarra, porque vai para um outro plano. É uma coisa incrível, é uma teia de sustentação. E ela é feita com uma delicadeza, com uma leveza, é uma acrobacia. Eu não tinha pensado isso, e vocês trouxeram isso de uma forma incrível. Porque eu sempre gostei daquelas bailarinas, daquelas noivas que flutuam. Mas, gente, é o equilibrista, é o ficar na corda bamba, e o pior de tudo, que eu acho que é conseguir chegar no teto da Ópera de Paris para todos os góis assistirem, né? Lá no teto. Muito obrigado, pessoal. Visitem a feira, por gentileza. Muito obrigado. Até já.